Olá, hoje estamos aqui na Lesp, dia de orgulho, 10 de novembro de 2023, e queremos falar um pouco do que aconteceu esse ano em relação à reforma tributária. Né, Gabriel? Estivemos lá em Brasília, dia 1º de fevereiro, na posse dos deputados, e ali a gente já começou a perceber que tinha cheiro de reforma no ar. É verdade, Michele, foi um ano de trabalho muito árduo, muito duro, tanto em Brasília como aqui em São Paulo. Resolvemos também convidar os colegas, envolver os colegas, né, no texto e na discussão sobre a reforma tributária. Então, colocamos o workshop no mês de março e a partir daí começamos com esse texto elaborado pelos colegas a trabalhar lá em Brasília, junto com outras federações, outras entidades, e o Rodrigo também foi muito parceiro nisso. Obrigado, Gabriel. Quero aqui realmente agradecer a parceria do Sinafresp. Vocês sabem que eu estou muito envolvido nessa questão da reforma tributária, então eu pude aferir. E quero aqui testemunhar a parceria e o envolvimento do Sinafresp desde a posse lá dos deputados. E a gente fez eventos conjuntos. Eu acho que isso foi legal. A gente levou o Sinafresp, ele exorbitou as fronteiras estaduais e fez um evento lá em Brasília. A gente fez um evento junto no NAU Frutos do Mar, se eu não me engano, Febrafit e Sinafresp, debatendo reforma tributária. Levamos o Bernardo Api, levamos o relator da reforma tributária e muitos outros atores. Uma discussão ainda no primeiro semestre. Então, né, Rodrigo, e aí, nessa linha dos eventos em conjunto, e nós aqui, o Sinafresp, buscando se posicionar nessa questão importantíssima da reforma tributária, nos impactos que ela traz aqui para a nossa categoria. Então, a gente tem trabalhado em conjunto muito com a Febrafit, pelo que também agradeço e reconheço a parceria. Temos trabalhado com o pessoal da FENAFISCO, temos trabalhado com o Pacto de Brasília, né, no sentido de inserir o Sinafresp, de contribuir o Sinafresp e nós, auditores de São Paulo, contribuirmos nessa discussão que, de novo, é absolutamente impactante para a carreira de todo o fisco nacional. Legal, Chicarone. É importante frisar isso, que a gente tem que estar inserido nos debates políticos. Os ausentes nunca têm razão. E a política é onde decide as questões que impactam a nossa categoria. Para vocês terem uma ideia de que a gente conquistou já, e a gente já pode comemorar, porque são conquistas que foram aprovadas tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. Quais sejam? A Lei Orgânica da Administração Tributária, que era um dos principais pleitos aprovado em assembleia do sindicato. Então a gente já pode comemorar, porque a Lei Orgânica foi aprovada em 2 turnos, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Conseguimos também autonomia técnica, financeira, orçamentária e administrativa na Câmara e no Senado. Conseguimos vinculação de recurso de imposto para a administração tributária, que a gente nunca teve, e a saúde e a educação tinha, apesar de estar previsto na Constituição Federal. É um outro ganho, a gente ter recurso para fazer o fisco mais forte. E por fim, blindamos também esse comitê gestor, colocando que só pode exercer as funções exclusivas, carreiras exclusivas da administração tributária e da procuradoria, e proibindo novos concursos ou novas carreiras nesse comitê. Agora, no Senado Federal, ele foi aprovado o limite remuneratório único do STF para o fisco, que é a nossa maior bandeira. Só que agora a gente tem que continuar lutando, Lígia, na Câmara dos Deputados. Pois é, tivemos a aprovação do tão sonhado teto do Supremo para a nossa categoria. Misael, como é que fica essa questão do teto? Foi aprovada no Senado e agora vai para a Câmara. Se a Câmara retira isso lá, tem que voltar para o Senado? Explica para a gente como que fica. Obrigado, Lígia. Vamos lá, a gente vive em um regime bicameral. E o que isso quer dizer? Que em uma alteração constitucional, como é esse o caso da proposta de emenda à Constituição número 45, ela precisa ser aprovada nas 2 casas. Essa tramitação começou na Câmara, e vamos dizer que aprovou um texto A, com tudo que tinha lá, a gente vai condensar nesse texto A. O que o Senado fez foi aprovar esse texto A com algumas alterações. Vamos chegar a isso como uma parte B. Essa parte B pode ser desmembrada em uma PEC autônoma, a ser encaminhada à Câmara, ou ainda se tornar a PEC 45B, que continuará tendo como casa iniciadora a Câmara dos Deputados. A gente não sabe exatamente qual tipo de entendimento o Senado vai ter. Foram poucas horas desde a votação. Então vale esperar um pouquinho, aguardar a ansiedade, até que haja um posicionamento oficial do Senado, que tipo de desmembramento vai haver nessa matéria tão importante. Então agora o que vale pensar é
qual vai ser o encaminhamento do desmembramento? Que tipo de desmembramento vai ser feito? Algo mais comum é pegar esse texto A que você colocou, que já foi aprovado pelas duas casas, e fazer uma promulgação, ou seja, já dá a publicidade midiática de que o governo tem uma reforma tributária. Essa parte B, que é nova na casa iniciadora, Câmara dos Deputados, da PEC 45, ela pode ser desmembrada como casa iniciadora do Senado Federal, desde que o Senado crie uma nova PEC só com essa parte B. Se for esse o encaminhamento, que é mais comum, criar uma PEC paralela, ela passa a ter o Senado Federal como casa iniciadora, ou seja, vai para a Câmara, se a Câmara concordar, já promulga. Se a Câmara não concordar, volta para o Senado. No caso de PEC, fica nesse ping-pong infinito até ter um consenso entre as duas casas. Bom, Israel, então assim, o que entendemos desse assunto complexo é, nós temos aqui um texto aprovado no Senado que não sabemos bem qual é a decisão que o Senado vai tomar em relação a ele, de mandá-lo integralmente ou fatiado para a Câmara, mas o que realmente importa aqui é o seguinte, a luta continua, a gente precisa acompanhar de que maneira esse texto vai ser enviado para a Câmara, acompanhar na Câmara que decisão vai ser tomada e que votações vão ser feitas em relação a esse texto, para que aí sim a gente consiga ter, ao final desse processo, que é cheio de indefinições e de prazos, o atingimento do nosso resultado. Então, a questão é, nós, sindicato, nós, categoria, nós, entidades reunidas, Febrafite, Pacto de Brasília, outros fiscos, precisamos nos manter alertas e atuantes, especialmente neste processo de final de ano, que é quando essas coisas vão se desenrolar. Sim, exatamente. É isso. Muito bem, te agradeço muito, Misael, e vamos continuar aqui a nossa luta.